permitindo a entrada do pessoal. Ô, Vitor, já achou aí? João, só para comunicar, já estamos gravando, tá bom? Ok. Magali, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, e Boa você? noite. Bom. Já achou, Vitor? O João 21 de 15 a 20, sim, João, já Isso. está aqui na mão. É muito importante que seja lido, Vitor, desses livrinhos do Novo Testamento, esse aí, exatamente, ok? Porque pela internet lá tem várias traduções e às vezes uma troca de uma palavra pode significar muito, tá? Ok? Então aí nós vamos dar uma olhada sobre o que que nós poderemos de fato fazermos, ok? Bom, ô, Magali, se você tiver um caderno aí para você anotar, eu acho que vai ser bom, viu, Vitor? Um caderno para a gente anotar, porque a gente vai dar continuidade a esse projeto, porque agora, no segundo semestre, nós vamos começar a entrar dentro da onisciência e estagiar nesse degrau do amor vai nos auxiliar bastante, mudar o nosso conceito, o nosso ponto de vista. Tem acesso à internet aí, Magali? Ricardo, tá fácil aí? Sim, Vê para nós o significado da onisciência. posso falar já, João? Pode falar, vê se muda essa outra posição. Segundo o dicionário, saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Então, vamos ficar com a palavra pleno, tá? O saber pleno, o conhecimento pleno, tá? Vamos ficar nesse conceito. O conhecimento pleno, tá? Boa noite. Boa noite, dona Edmeia. Boa noite a todos. Boa noite, dona Edmeia. Boa Tudo noite, bem? boa noite, Tia. Boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite, Miguel. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a prece para a gente começar. Ô, Rita, você pode fazer a prece para nós, por gentileza? Eu não Oi, desculpa, sei, falhou. o meu tá falhando toda Tá, ok, hora, João. tá Tá bom. saindo toda hora. Tá saindo, tá A falhando internet muito. hoje aqui tá. Isso. Então vamos lá. Ô Magali, você pode fazer a prece para nós? Vamos lá. A prece do coração, do seu jeito. Boa noite a todos. Boa noite. É, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre, para ampliarmos o nosso conhecimento sobre a verdade que Ele veio nos trazer. E espero que todos nós possamos, de coração aberto, receber essa verdade e, no fundo do nosso coração, guardá-la com muito carinho para que possamos colocar em prática
durante toda a nossa vida. Peço também ajuda à espiritualidade, que nos conceda um entendimento amplo dessa verdade, que eles possam estar nos auxiliando e nos amparando nessas horas de conhecimento que vamos receber. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja, Senhor. Amém. Assim seja. Bom, gente, ô Ricardo, deu para você ler essa primeira parte aí do texto? Deus, Sim, você pode repetir, ler para nós aí, para a gente quebrar os tons de voz? posso Por sim. favor. Eu posso compartilhar na tela também, para o pessoal ir acompanhando junto, pode ser? Pode. Mas você já chegou a ler? Para você? Ok. Deixa eu jogar aqui. Bom, então, o título, Deus, com aquela característica que nós já conhecemos do eu destacado, inserido em Deus. Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pedro, Simão Pedro. E aí nós temos em João 20, João 21, 15 a 22, alguns trechos. Filho de João, você me ama mais, de Jonas, né? Você me ama João, mais do que estes? É João, João mesmo? João mesmo. Ok. Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Respondeu Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E agora a gente tem destaque esse pedido, apacenta as minhas ovelhas. Ok. Bom, vamos ficar até aí. Esse trecho do Evangelho, ele tem um grande significado. Um significado para... É como se quem ouviu Jesus há 2000 anos atrás, quem estuda essa parábola 100 anos depois, 1000 anos depois, 3000 anos depois, em cada época, de acordo com o grau evolutivo, de acordo com a onisciência, a pessoa vai ter um entendimento o que é que Jesus está colocando nessa parábola. Ele colocou aí Simão Pedro. Ele fala o sobrenome do Simão, do Pedro. Quando, na época, quando queríamos dar referência a alguém, falava o nome da pessoa e
hereditariedade, a linha genética hereditária da pessoa. Porque o nome, por si só, existia muitas pessoas com o mesmo nome, mas não dentro da árvore genealógica. Eu posso conhecer muitas Magalis, mas a Magali, ela vai mencionar o nome do pai dela, da mãe dela, o nome-chave da família hereditária, da qual não vai haver semelhança com outras Magalis. A mesma coisa Dona Vicência, a mesma coisa Lucas, João, Bianca, Vitor. Cada árvore genealógica traz uma herança de grande importância. Então, Jesus coloca a hereditariedade de Pedro. Fala o sobrenome dele e o nome da hereditariedade, que é João, filho de João. Só que eu gostaria de trazer esse texto para 2000 anos depois. Nós temos muitas pessoas na casa, pessoas que já vêm estudando, conhecendo detalhes do trabalho que é o projeto de Jesus, a intenção de Jesus. Então, nós vamos trabalhar igualmente há 2000 anos depois. Nós vamos tentar responder, para que a Magali possa responder do jeito dela o que Jesus lhe pergunta. Dona Edmeia também vai responder do jeito dela. O Afonso Henrique, a Dona Vicência, o Vitor, a Rogéria, o Lucas, a Rita, a Silvânia, a Bianca, a Adriana Vilaça, a Cida. Cada um de nós vamos responder a pergunta que Jesus está fazendo a mim. Nós vamos pegar o texto que ele fala a Pedro, a pergunta que ele faz, a resposta complementar à pergunta que ele faz a Pedro, dando a Pedro um currículo para que, dentro do amor que ele tem por Jesus, porque Jesus sabia do amor de Pedro, da coragem, do respeito, da perseverança, do conhecimento. É como se Jesus conhecesse a onisciência do Ricardo, como se Jesus conhecesse a onisciência da Dona Edmeia, da Vânia, da Cida, da Silvânia, de cada um de nós. Então vamos trazer o que significa onisciência. Mas eu não quero que nós saímos fora do contexto da reunião. Nós queremos que vocês continuem mentalizando a pergunta e a resposta e a recomendação de Jesus a nós dentro do conceito que ele coloca para nós. Não é sobre geografia, não é sobre 2000 anos depois, na América do Sul, não é sobre a homossexualidade das raças. Não. Nós queremos manter o mesmo padrão. É como se nós fôssemos trilhar o caminho recomendado por ele. Então, não convém a nós, mas fulano vai
ter conhecimento da fisicalidade humana, ele vai ser médico, ele vai ser um fisioterapeuta, ele vai ser um psicólogo, ele vai conhecer todas as dores da anatomia humana, ele vai ser um físico, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um farmacêutico, um homeopata? Não, nós não vamos entrar nesses detalhes. É como se nós fôssemos dizer, não, gente, nada que pertence ao mundo. Então, é necessário que, nesse contexto, todos nós saiamos do planeta Terra por uma única questão, para a gente não nos perdermos em analogias sobre a mãe natureza. Lá embaixo nós colocamos, o Ricardo não chegou até lá, mas vocês receberam aí. Lá embaixo nós colocamos que Deus é lei, é força e é amor. É energia que modula tudo o que é visível e invisível. Nós não vamos entrar nesse mérito da mãe natureza. Nós vamos ficar somente na onisciência da palavra amor. Onisciência é um universo, é um telescópio de muito poder que nos permite visualizar várias galáxias, várias Via-Lácteas, ou seja, vários sistemas solares em formação, em berços de milhares de humanidades. Mas só vamos explorar da onisciência o conceito guarda-chuva, o conceito macro desse sentimento nobre. Sentimento esse que não é desconhecido por ninguém. Nós vamos provar isso porque qualquer pessoa, rico, humilde, culto, sem nenhuma cultura, religioso ou não, ele vai nutrir um sentimento por um animal, por um gato, por um cachorro, por um pássaro, enfim, por um animal maior, um cavalo, e ele vai desenvolver nele um sentimento que nem ele sabe o limite desse sentimento. Hoje, a gente ouve em documentários que pessoas doam em seus testamentos fortunas milionárias a um determinado animalzinho de estimação. Claro que no início, lá no início, quando ela ganha o animal, ou o animal escolhe ela, ou ela escolhe o animal, ela tem apenas uma empatia, um carinho especial. Ela acha bonitinho, engraçado. Mas à medida que ela abre no espaço-tempo dela a presença do animal, ela começa a ter um sentimento que ela não sabe aonde vai dar. Ela desconhece isso profundamente, a ponto de, quando ela tiver nos últimos instantes de suas vidas, ela delega tudo que ela tem, tudo que ela deseja
a esse pequeno animal, em contraparte, por seres humanos, por pessoas. Então, eu vou pedir ao Ricardo para repetir para nós o que é onisciência. Vai lá, Ricardo, por favor. Está na Google, né, Ricardo? Sim. O significado na Google é saber absoluto, saber pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. E há também um segundo significado que diz qualidade do saber divino, universal, uno, intuitivo, independente, infalível e eficaz. Então, nós vamos ficar com esse, Ricardo. Repete aí para nós. Acho que vale a pena o pessoal anotar. Conhecimento, vai lá. Qualidade do saber divino, universal, uno, intuitivo, independente, infalível e eficaz. Então, esse saber divino, intuitivo, nós falamos ontem sobre a psicografia que chegou ontem através da intuição, através de uma fusão de um espírito para com um membro da casa. Então, isso vem provar a nós, para todos que estavam lá, todos que estavam na live, foi gravado, não há o que contestar. Quem quiser, quem não lembrar, volte, por favor. No final das mensagens lidas ontem, o Paulo Henrique faz a leitura com a médium que trouxe para nós, através desse mecanismo que o Ricardo acabou de dizer. Saber divino, intuitivo, onisciência. Os exercícios que a dona Edmeia narra para nós é o conhecimento pleno, sem barreiras, do que acontece na crosta terrestre, movimentando a energia e a força de Deus do mundo visível e invisível, que essa energia e a força está liberada para ser manifestada em prol do semelhante, como o Luquinhas vem falando. Mas é só a dona de meia? Não. Nós já temos bastante tempo que estamos a fazer isso, e os resultados são inimagináveis. Isso mostra a onisciência de cada membro da casa Bezerra de Menezes. Não que a casa é especial, não que o médium é especial, nada disso. Mas é que é um talento liberado para todas as pessoas. Não há distinção, não há objeções. Ah, não, o Paulo Henrique está fora, ele não pode, ele não conhece, ele não tem. Ah, não, a Vânia não tem essa capacidade. Não é isso. Antes, pelo contrário, esse conhecimento pleno, como fonte divina, esse saber intuitivo,
é uma presença mágica de Deus. Ele pode ser representado por um caboclo, 7 flechas, escora a bandeira. Ele pode ser um pai de santo, iluminado, que praticou e exerceu, quando encarnado na Terra, auxiliado por seus amigos espirituais, inúmeras benzições, cortando males que a medicina estaria muito longe de catalogar. Muito, muito mais difícil ainda dela buscar um remédio, porque ela não tem acervo para dar nome, estabelecer critérios, comportamentos, intensidade, campo magnético, enfim. Os humanos não têm essa condição. Santo Agostinho coloca muito bem isso de maneira subliminar no texto dele, quando ele convida: vinde vós que desejais crer, e vocês irão sentir o que a prece é capaz de fazer, a mudança íntima na vida de cada um, permitindo vocês arrolarem por estes mundos etéreos infinitos que os pobres humanos não vão conhecer. Não vão conhecer. E vocês já vêm fazendo isso. O ato da incorporação que temos assistido nas reuniões é uma fusão de 2 seres. Aquele que manifesta usando as cordas vocais, usando o lado emocional do aparelho que o receba, a linguagem que ele expressa, o casamento de sentimentos para expressar determinadas palavras, cenas, atitudes, consequências. Há uma infinidade de encaixes, chamado de sentimento, como se o sentimento fosse um feixe de milhares de fios de fibra óptica, em que se unem-se e uns passam a mesma mensagem para os outros, embora são seres distintos, separados, inexistentes, invisíveis aos olhos humanos, mas visíveis existencialmente, materializado no mundo dos espíritos. Nós não poderemos deixar de classificar esses conceitos que estão acontecendo, porque isso é a particularidade da onisciência. Eu vou pedir ao Ricardo para repetir hoje várias vezes, Ricardo, essa última tradução da onisciência, por gentileza. Agora, gente, seria muito bom o Ricardo fazer isso agora lendo. Mas seria fantástico daqui a pouco a Vânia repetir a mesma coisa, sem cola. Ok, Vânia? Seria muito bom a Magali daqui a pouco repetir isso, conversando de maneira natural com o Léo. É muito bom assimilarmos conhecimento, principalmente dessa envergadura,
que o Ricardo vai fazer agora. Vai, campeão, vai nessa. Onisciência, Onisciência. Qualidade do saber divino, universal, uno, intuitivo, independente, infalível e eficaz. é quase que um pulso inicial, não é, Ricardo? É uma decisão proativa do pulso inicial. Bom, eu só estou dando essa particularidade tão intensa para a onisciência, só para vocês verem como essa palavra onisciente vai ficar pequenininha, do tamanho de um grão de areia, quando nós inserirmos ela na grande árvore da vida chamada amor. A palavra amor, 4 letras, não precisa de mais. O que você é capaz de escrever com 4 letras, todas as páginas em branco do planeta Terra, não caberia uma dissertação completa do amor. Só para vocês terem uma ideia. O amor, ele não é só romântico, ele não é só poético, ele é também alimento, ele é também uma energia que você pode utilizar. Ô, dona Edmeia, quais são as essências que a senhora tem utilizado no chá? Quando a senhora atravessa o pátio, vai lá na horta buscar para colocar no chá. Eu já tomei várias modalidades lá. Tinha até um. Até tinha. Tá aqui, ó. Eu peguei lá, eu peguei. Estão vendo? Limão, é, A senhora limão, pega lá na horta o quê, dona Edmeia? é o limão, a erva cidreira capim, a cidreira, aquela folhinha, e eu levo no quintal essas e levo um sachêzinho de erva doce também. Vocês observaram que todos esses atributos é para levar de maneira condicionada a essência, não é? Para dar um paladar, para dar um gosto diferente na água aquecida, com um pouco de açúcar mascavo. Você ouviu bem, né, Magali? Açúcar mascavo, Magali. Essa pode, né? Porque a Magali disse que não pode colocar açúcar nenhum. Chá é bom sem açúcar, para a gente Pois sentir é. o gosto de todas as ervas. Aí, tá vendo? E outras Então, é o coisas seguinte, também, suco sem açúcar, tudo sem açúcar. ótimo, obrigado. Então, nós precisamos da essência de zilhões de atitudes, comportamentos, circunstâncias, datas, imagens, cores, sons, para nós criarmos o que desejarmos. E a melhor arte, o melhor trabalho que nós pudermos chegar a realizar, alguém poderá dizer: nossa, isso é um amor. Vocês conseguiram fazer uma essência do amor.
O amor é alimento. É o único alimento capaz de alimentar o mundo. Eu não estou dizendo a face da Terra. Eu estou dizendo outros orbes espirituais. O mais interessante é que estes espíritos evoluídos que nos ensinam e nos mostram que um dia eles já habitaram a Terra. E eles começaram a trabalhar nestas qualificações que nós acabamos de falar. A formação dessa grande árvore da vida chamada amor. Ela não é formada de coisas materiais. A composição do amor, ele é feito quase que 99% de coisas que não têm origem na Terra. Ele é feito de luz, ele é feito de sons, ele é feito de energia vibracional, de notas musicais. Os seres humanos ainda não estão treinados a ouvir notas musicais com cheiro, com cor, com paladar do amor. Mas nós deveremos estar falando sobre isso agora, no mês de agosto, onde experiências de trabalhadores da Casa Bezerra de Menezes, intuídos pelos seus guias espirituais, já estão utilizando música clássica, como a Ave Maria. Aumenta só um pouquinho, por favor. Olha aí. Dá para ver? João, o Zoom, ele tira todo o som da música, Ah, é? infelizmente. É, Ah, mas se então quiser me passar o nome da música, eu consigo colocar aqui também. é Ave Maria, Ave Maria Instrumental? instrumental do André Rieu. Ok. 30 Não dá para segundos. ouvir? Não dá, o Zoom ele corta qualquer música, Ok, ruído para a reunião. combinado. Então, pode abaixar. Obrigado. Então, é o seguinte, nós vamos utilizar muito as notas musicais para fazer limpeza espiritual em nossas casas. E olha, vai realmente fazer a limpeza. E se você tiver 5 minutos para abrir os poros de suas células da fisicalidade, se você for capaz de permitir que as notas musicais cheguem na parte das moléculas das células ósseas, das suas moléculas sanguíneas, da parte das sinapses neurais, você terá como renová-lo em pessoa. Com 5 minutos, você é capaz de rejuvenescer meses. Então, tudo isso está liberado para nós. João, quando quiser, tá pronto aqui, tá? Desculpa, o quê, Ricardo? A música de André Rieu, Ave Maria, se quiser colocar. Ah, tá. Por favor, então. Por gentileza. Nossa. Ô, Ricardo,
Ô, Ricardo, ô, Ricardo, desculpa. Eu acho que nós não podemos levar no YouTube, ok? Depois você faz a edição para nós. Ok. Nós não podemos, desculpa, porque senão Direitos nós autorais, né? somos direitos autorais, Bem lembrado. nós poderemos ser penalizados, ok? Aí você para, corta e dá continuidade, ok? E a Ok. gente fica com essas informações por fora. Então, voltando às questões do sentimento, do amor, é de suma importância que nós possamos unificar o que nós somos capazes de fazer, usando a Mãe Natureza, usando a energia cósmica já liberada para ser manifestada em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes. É de suma importância, pode ligar. É de suma importância, não, aumentar um pouquinho. É de suma importância que nós possamos, não muito, que nós possamos trabalhar a onisciência para você saber como montar um padrão vibratório, como fazer uma roupa musical, como estabelecer uma tela de proteção neural para você, para uma criança, para um idoso ou para alguém que está precisando de tomar remédios. Porque esses ensinamentos do amor, ele tem todas as características para curar qualquer doença. Não que ele seja mágico, mas porque ele contém, através do processo divino, a combinação para manter o equilíbrio de tudo que existe no universo. Não é somente na planta do nosso planeta Terra. Não é somente nos meus ouvidos. Não é somente nos meus olhos. Mas é algo que transcende, porque ninguém nunca na Terra ainda desejoso de armazenar algumas gotas de amor, colocando-o num frasco, como se coloca gotas da essência de perfumes. Então, é necessário que nós saibamos processar, porque ninguém está proibido de fazer isso. Muitas pessoas, hoje, médiums, têm a capacidade de perceber a essência do perfume de rosas quando a irmã Sheila entra no ambiente. Quando o Chico, dependia do trabalho que ele estava fazendo, você aproximava dele e você sentia aroma de rosas. Isso é padrão vibratório. Como você vai ter amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, como você vai ensinar, o Vitor vai ensinar com a Andressa, vai ensinar para o Theo, para o Miguel, como vocês vão ensinar para as suas crianças, para os seus jovens, para as paredes do seu quarto, da sua casa, a água que você bebe, do piso, para as suas células. Como você vai falar de amor desconhecendo o paladar do amor, desconhecendo o aroma do amor, desconhecendo as luzes ofuscantes do amor? Não tem jeito.
Então, isso é de suma importância que precisamos de inserir como matéria principal no nosso jogo da vida, como disse Jesus Cristo. Esse material já está disponível para nós. O que você precisa de fazer? Eu perguntei aos espíritos lá em cima. Eu fui lá para reclamar. E ele disse que nós estamos aqui é para isso. Eu falei, mas como fazer? Só eu? Ele falou assim, não. A Magali já está lá, o Ricardo, o Paulo Henrique, Dona Vicência, a Vânia, a Fatinha, o Vítor, o Igor, a Rita, a Cida, a Rogéria, a Rosângela, o Aron, a Bianca, a Silvânia, a Andressa. Todos nós já estamos aqui na Terra com essa capacidade de selecionar, de filtrar. Quem é que escolheu essa palavra amor? E por que escolheram ela? Ela não pertence à Terra. É um atributo divino, do qual ele constrói inúmeros planetas. O amor resume em 4 letras tudo que o universo já recebeu e irá receber. Então, ele não é uma matéria palpável. Vai chegar uma época que nós vamos transportar o amor, mas não não em embalagens, em frascos, em caixinhas, mas nós vamos transportá-lo. Nós já temos ele armazenado através de um dínamo gerador. Ele não é uma semente. Ele não é um grão de areia, uma pedra preciosa. Não. Ele é um atributo do Espírito que o faz. Ele é maior do que o próprio Espírito que o carrega, que o armazena, que o conduz, que o seleciona, que o aprimora, que transfere-o. E com ele o Espírito é capaz de realizar o que ele quiser, com quem quiser. Não há nada no universo que o amor não possa aprimorar, modificar e dar substância de vida. O amor, ele tem uma mágica que não existe palavras para defini-lo. Mas ele é uma composição que cria vida. Nós estamos dando essa volta toda para perguntar a cada um de vocês 2 perguntas. Amigos espirituais da casa já escreveram isso. João, o apóstolo amado, também escreveu isso. De maneira bem rápida, sem pensar, o nome da prece de Samuel, trazido por uma médium da casa.
Eu não vi nenhum microfone abrir. Deus é amor. Deus é amor. Então, para Deus ser identificado como amor, quem é que vem primeiro? É Deus ou é o amor? Quem é que fez quem? Isso é assunto para o segundo semestre. Magali, vale a pena você anotar isso aí, Paulo Henrique. Vale a pena vocês anotarem. Quem é que chegou primeiro? Então, existe mudanças para serem feitas de ingredientes ainda não catalogado dentro das necessidades da ignorância humana. Essas 4 letras você será capaz de criar um universo. Você é capaz de dar vida. O Rogério não está aí, eu não ouvi ele. Mas alguém deve entender um pouquinho de dínamo gerador. Dínamo gerador é aquilo que tem dentro do motor para... Ele recebe uma polia que faz ele girar, uma roldana, e ele gira em alta velocidade entre bobinas, que é um campo enrolado de fios paralelos, com ímãs, e tudo isso em movimento faz com que a parte elétrica de um veículo seja mantida para que a buzine funcione, os faróis, as setas, o alarme do carro, a ponto de quando de manhã você chega, bate a partida no veículo, as baterias que armazenou essa carga magnética é capaz de fazer um motor pesadíssimo voltar a funcionar para que ele mesmo seja recarregado. Olha que interessante. Eu estou falando de um motor veicular. O próprio motor veicular tem condições, através da inteligência do homem, claro, de gerar um dínamo gerador de energia que vai manter a iluminação veicular para que o motor não morra, para que no dia seguinte o que o motor armazenou na bateria através desse dínamo gerador chamado amor, o próprio motor volta a ter vida. Pegaram? Pegou, Paulo Henrique? Eu estou falando de coisas materiais. Já existe um ciclo de 360 graus nas nossas atividades materiais, com similitudes para darmos entendimento do que é o amor. E o amor armazenado no seu coração, que você pode dar a ele pessoas, distribuir com animais, mandar para pessoas longínquas. Esse mesmo amor muda seu padrão vibratório a ponto de impedir que você adoeça, impedir que você durma em lugares equivocadamente errados, impedir que você armazene informações equivocadas. O amor reunido no seu campo astral impede que outras entidades malfazejas que desconhecem o amor aproxime, porque eles serão arremessados metros de distância
através de um choque magnético. O amor, ele vai muito além do que a gente conhece aplicado no mundo material. Existem alguns poetas que ousaram e continuam ousando escreverem de maneira com palavras escolhidas, arredondadas, palavras polidas, palavras que embelezam qualquer texto de qualquer literatura, palavras que são trabalhadas, escolhidas a dedo para classificar uma pessoa. A gente até dá um pseudônimo a essa nomenclatura conjugal de palavras reunidas, de elogio. Alguns ousam dizer, não, essa pessoa que eu amo é tudo isso que eu acabei de escrever. O que ela escreveu mesmo? O que ela usou para escrever? O que ela usou para dar brilho às palavras? O que ela usou para reunir letras, campos de letras vogais e consoantes, formando rimas que embelezam a fala, embelezam a fala de ternura, de carinho, de meiguice, a ponto desse texto, dessas palavras colocadas com tanto amor, elas parecem que nos abraçam, elas nos envolvem, elas têm temperatura específica, porque elas nos aquecem. Ah, e elas têm segredos que nós não imaginamos, não ousamos identificar, porque elas rolam nos elos do tempo e faz com que nós possamos trabalhar de tal maneira. Eu vou ler para vocês o que um espírito disse sobre o que você pode também fazer com o amor. Quando você aprende a usá-lo nas palavras, no sentimento, na escrita. Ele disse que o amor pode mudar todo um conceito dos elos do tempo. Como assim? Ele pode mudar um passado. Ele pega um passado cheio de mágoas, de traumas, de medos, de limitações, de perdas, ele pode entrar no passado dos elos do tempo e iluminá-lo de tal maneira que ele nasce novamente, como Jesus disse a Nicodemos. Se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Isso é uma ordem. É da lei divina. Jesus queria dizer, ô Nicodemos, ou você aprende a amar, ou terá que nascer quantas milhares de vezes for necessária. O passado merece ser iluminado pela compreensão do presente, quando o presente está nimbado, colorido de amor. Onde quer que você esteja, com quem, quando e como, se você estiver amando, você será uma luz que vai ter fragrância
vai ter paladar e vai poder dar a vida, vai poder iluminar os caminhos dos homens, abrir os olhos aos cegos, pois o amor tem um alto nível de sentimentos que os pobres humanos ainda não podem compreender. Em razão disso, de dizer às pessoas: olha, você não pode ser assim, egoísta, você não pode ser autoritário, você não pode ser com essas tratativas de poder, ao invés de dizer às pessoas o que elas não podem fazer, o amor nos ensina. Olha que interessante. Somente o que deveremos fazer. O não fazer não é uma particularidade do amor. O amor só constrói. Anota isso, Ricardo. O amor só constrói. O amor leva brilho, leva fosforescência, opalinidade de tal maneira que quando você a observa, as Pleiades das auroras boreais deveriam trazer nas suas bordas vários nomes de amor. Vocês podem observar que tudo que lhes encanta o olhar seu, de crianças, são carregados de aroma, de cores, de fragrâncias, perfumes. E, por outro lado, você pode dar o nome de amor. Eu não posso lembrar agora aonde eu li. Ou ouvi. O amor, olha só que engraçado. Gente, isso é muito pessoal. É coisa de pé de orelha. O amor é tão mágico, mas ele é tão assim humilde, simples, que muitas das vezes ele está andando aqui e acolá e ele vê algo muito belo. Aí ele aproxima para apreciar e vem uma sensação dentro dele que ele não conhecia. Ele acha aquilo de outra dimensão. Fala, olha, algo novo para mim, mas eu sou o amor. Mas ele começa a caminhar. E na medida que ele vai caminhando, ele vai se metamorfoseando e ele cai na gargalhada quando ele descobre que aquela maravilha é parte de amor, de algo que ele passou aqui ou acolá e que ele mesmo fica surpreso com partes dele. E às vezes ele pergunta para ele mesmo: como pode o amor ser tão grandioso que tem a capacidade de me encantar a mim mesmo? É como se ele olhasse no próprio espelho dele e sorrisse
galhardamente às 9 horas da manhã de um domingo, em carregar parte dele, do amor, em distribuir para quem ele ainda precisa de visitar, distribuindo partes dele que ele não conhecia. E ele só descobre que é parte dele porque ele é inconfundível. O amor se encanta com ele mesmo, de uma maneira tão simples, tão humilde. Ele para e fica rindo. Particularidades como essa, cada um de vocês tem de sobra. Temos ainda desditas? Muitas. Mas teremos que começar a não lembrar mais daquilo que não nos compete, daquilo que não é criação divina, porque você é uma essência de Deus. Deus é amor. Você é amor. Então não se envergonhe de se amar, ver você cada dia mais perfeito, mais bonito. Faça um projeto de você mesmo. Procure verificar. Eu tenho alguns parâmetros sobre quando eu estou em determinado local. Vamos imaginar, o tempo está ficando pequeno, existem pessoas ainda na minha frente, e eu tenho 1 milhão de coisas a fazer, e eu escrevi várias vezes para mim. Além de tudo isso, você é eterno. Você tem toda a eternidade do mundo. Se acalme. E quando eu estou impotente por algumas razões, em alguns fatos que fogem ao meu controle, eu lembro que Deus é o equilíbrio, que eu estou nele e ele está em mim. Logo, tudo se iguala. Os obstáculos se desvanecem. Os elos do tempo. Vocês sabem por que o relógio de Deus não tem ponteiro? Por isso. Qual o tempo que você quer conversar com Deus? No amanhã? Ontem? Agora? Quantos minutos você quer conversar com Deus? Senta aí. O que é mesmo que você quer falar com Ele? Temos todo o tempo do mundo. Ah, eu não disse. Você sabe em que estágio está Deus? Ele está no futuro? Ele está no passado ou no presente? Onde você quer conversar com Deus? Se você disser com propriedade, eu sou o que o Criador é, eu vou perceber, não que entramos na área da inatividade, na zona de conforto, não. Mas existe um clique, um passo mágico, como se você já tivesse vivido todas as vidas.
quando, como se você tivesse em uma ambiência, não no planeta Terra. Eu disse isso no início da reunião. Nós não estamos no planeta Terra. Nós estamos em uma dimensão específica, porque ao enxergar Deus, tudo modifica e nada na Terra nos traz qualquer semelhança divina. Jorge Adum, que estudou tudo isso, ele chegou à conclusão que Deus é lei. Deus é uma energia, força. Não é que Deus tem muque. Não. Ele tem um campo magnético de carregar, de construir, de realizar tudo. Tudo que um espírito possa usar. Eu, eu gostaria de interromper a reunião hoje mais cedo. Antes de interrompê-la, eu queria que cada um de vocês, sem voltar para o planeta Terra, sem voltar para a fisicalidade humana, para as coisas do dia a dia, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama tanto quanto, ou mais, ou semelhantes, ou semelhante a estes, seus iguais? Pedro, que já tinha a onisciência, perguntava a Jesus: Ora, mestre, tu já sabes tudo que existe no universo. Concomitantemente, o Senhor sabe também o meu amor e respeito que eu tenho pelo Senhor. Jesus reconhece a onisciência de Pedro, tal qual quando ele pergunta aos discípulos: O que estão dizendo aí por aí que eu sou? Cada discípulo deu uma opinião. E ele pergunta a Pedro, e Pedro responde: Vós sois o verdadeiro Filho unigênito de Deus. E Jesus responde: Esse conhecimento, Pedro, não foram seus pais, não foram suas vidas anteriores, não foram as suas escolas, nem de planetas que você veio. Essa informação que você acaba de verbalizar veio diretamente de Deus, o dador da vida. Em cima disso, Jesus continua perguntando a Pedro se ele o amava. A pergunta a Pedro se ele o amava era para saber se Pedro tinha compreendido o projeto de Jesus. Porque ele já sabia que Pedro o amava. E ele responde: Apacentai-vos, os meus cordeiros. Cordeiro de Deus, Jesus foi denominado também o Cordeiro de Deus. E cordeiro, naquela época, era usado em sacrifício para arrematar uma promessa, uma confiança, um diálogo de alguém
que elevava o pensamento a Deus para uma promessa, para uma realização, e prometia um cordeiro a Deus. Por isso que Jesus foi denominado o Cordeiro de Deus, porque ele veio em nome de Deus, foi ao sacrifício humano para honrar o seu trabalho de Deus. E eu gostaria de fazer a pergunta para vocês antes de interromper a reunião. Eu gostaria que vocês ouvissem a pergunta. Eu vou pedir ao Paulo Henrique para fazer a pergunta. Eu gostaria de perguntar exatamente como Jesus perguntou: Pedro, Simão, filho de Jonas. Eu iria perguntar: Vânia Lopes, você compreende, respeita esse grande Cordeiro de Deus, nosso Mestre Jesus, com todo o projeto do qual ele veio à Terra, para que fizéssemos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós? Só que ele vai fazer essa pergunta para Vânia Lopes 3 vezes. E a Vânia vai responder a Jesus 3 vezes. Claro que não tem que ser agora, porque são 3 perguntas. A Vânia só vai anotar. A mesma coisa é a Magali, o Afonso Henrique, o Igor. Então eu vou dividir essa fala entre eu, Paulo Henrique, o Vitor e a Vânia. Então, eu queria que o Paulo Henrique dirigisse a fala a Pedro, mas que cada um de vocês troque a palavra, o nome Pedro, filho de João, e colocasse o seu nome. E o Paulo Henrique vai dar ênfase à resposta. Cuide dos meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. O que é apacentar? O pastor, ele pastoreia o rebanho de ovelhas, impedindo que os lobos possam vir alimentar das ovelhas. Ele pastoreia, ele conta as ovelhas de manhã ao sair do curral e conta as ovelhas ao retorno do curral. Curral é uma ambiência, é um local que as ovelhas dormem em segurança. Porque se elas ficarem no céu aberto, na pastagem, elas serão vulneráveis aos predadores. O bom pastor conhece suas ovelhas. Apacentá-las é impedir que elas briguem umas com as outras. É impedir que elas magoem, que elas discutam, que entram em discórdias. Exatamente como a prece de Francisco de Assis. Apacentar, cuidar,
pastorear. Representa o nosso cuidado com os médiuns da Casa Bezerra de Menezes. Fulano tem 2 semanas que não veio à reunião. Talvez você não tenha o telefone dele, mas você notou a falta dele. Alguém tem o telefone. Ou a Márcia, ou o Bruno, ou o Ricardo, Dona Edmeia. Alguém tem o telefone da pessoa. E poderemos perguntar, sim. Poderemos telefonar, sim, para saber se a pessoa viajou. Isso não é uma cobrança, é apenas um cuidado. Quando ouvirmos alguém tecendo um comentário menos feliz de outro médium, deveremos tomar a palavra em defesa dele. De que maneira? Concordando com a pessoa que fulano, de fato, comete alguns equívocos, assim como eu, mas ele está crescendo e está amarrando 2 ou 3 elefantes toda semana para ir às reuniões. Ele está vencendo a si mesmo e ele tem mostrado melhoras enormes e as energias dele são motivos de muitas alegrias no plano espiritual. Outro dia, um membro da casa que tinha aí uns 2 meses que não vai à casa. Por acaso ele foi um dia. E ele narra com a maior simplicidade e humildade do mundo que os espíritos passavam, tinha um espírito passando para lá e para cá, tirando das mãos dele energias, cores, pegando assim, como você pega um punhado de algodão e levando para outras macas. Não há sequer nenhum de nós que não podemos ser útil. E nós precisamos de entrar em defesa de quando alguém carrega, armazena informações contrárias ao amor. Lembrem-se, o amor não fala daquilo que não pode ser feito. O amor enaltece, engrandece. O amor lembra, ele parabeniza, ele abraça, ele multiplica todas as benesses que nós carregamos. Nós somos criaturas belíssimas aos olhos do amor. O amor tem por nós um incondicional sentimento nobre. Como é que chama, Paulo Henrique, esse negócio? Sentimento nobre. O Bruno não está aí hoje. Está lá no capítulo 11 do Evangelho. Como é que é? Sentimento nobre. Como é que é, Vânia, Ricardo? Cadê o Vitor? Capítulo 11. Sentimento puro por excelência? Esse mesmo, cara. Como é que ele chama? Amor. Ah, precisa de repetir, Paulo Henrique.
O amor é o sentimento puro por excelência. Eu vou pedir ao Paulo Henrique para fazer as perguntas. 3 vezes, o Vitor fazer as perguntas 3 vezes. O Ricardo vai ler para nós novamente, João 21, 15, 22. E eu gostaria que vocês, de fato, levassem muito a sério descobrir em você o que o amor mais gosta em você. Converse com ele. Tira 5 minutos. Senta. Ouça-o dizer sobre você. E você vai ficar encantado sobre o olhar que o amor tem de você. Nós temos uma história, mas eu não vou contar hoje, de uma encomenda feita de um senhor que queria vender um sítio no Rio de Janeiro. E ele precisava de colocar um anúncio no jornal do sítio que ele queria vender. Aí ele vai até Castro Alves, aquele poeta, e encomenda a Castro Alves o texto para colocar no jornal. E Castro Alves pergunta para ele o que o sítio tinha, como que era. Não foi lá, não. O que tinha, como era, tal. Ele falou, não, tem uma casa antiga, uma casa mais velha, tal, mas tem coqueiros, tem um gramado, tem cupins, tem cerca, tem alguns animais, tem um riacho lá embaixo, lá em cima na serra tem uma cascata. Aí ele falou, chega, senão vai ficar muito caro esse sítio. Aí ele escreveu o texto, o anúncio. Aí um dia ele volta no escritório de Castro Alves e pergunta, e aí, conseguiu? Ah, sim, já tem uma série de candidatos querendo comprar seu sítio. Você pode ler para mim? Castro Alves leu. Vou tentar lembrar. Vende-se um sítio no cantinho do céu, onde os pássaros cantam, gorjeiam, e assim que o sol raia, as sombras espalhando pela grama, atropelando os cupins, correm às margens do riacho, onde a cascata não deixa de incomodar a todos. Os coqueiros, as grandes árvores, até parece que o sol para um pouco para conversar com os velhos amigos. Aí ele fala: não, você não entendeu, é o meu sítio que eu estou querendo vender. Esse aí é maravilhoso demais. Esse aí não. Então, a história é mudada porque ele entrega o texto para o dono do sítio e, passado 15 dias, ele encontra com ele por acaso numa barbearia. E aí, vendeu o sítio? Falei assim, de jeito maneira. Que isso? Aquele sítio maravilhoso daquele jeito? Eu nunca tinha visto ele assim. Depois que você me mostrou o meu sítio, que eu moro nele, vê se eu vou vender? De jeito nenhum. Então, o amor tem uma opinião muito diferente de você. Ele enxerga você com um olhar cândido e é capaz de contar a você todos os segredos que ninguém nunca te disse a seu respeito.
Ah, você também não iria acreditar, porque você acha que você não merece tanto amor. Aí o amor vai responder para você: você está super enganado, porque nada do que eu te falo sou eu, não é a minha opinião, mas é a sua opinião de você mesmo, que você tenta não querer te ouvir. Deixa a sua luz aí do seu coração falar aos seus ouvidos, contar tudo o que ele deseja fazer, as maravilhas que ele deseja te encantar. Nós precisamos de uma força incondicional para romper os obstáculos dos nossos irmãos menos felizes, que tenta persuadir-nos daquilo que não somos. Nós somos deuses a caminho da perfeição. No segundo semestre, nós vamos entrar trabalhando com personalidades muito importantes no planeta da Terra. É um trabalho especial, feito através da onisciência. E os candidatos que estarão incumbidos dessa tarefa é de levar o amor. Mas não vai ter embornal, igual os discípulos de Jesus, nem cantil de água. Vão de mão banana. E ao chegar nos locais, irão expressar o que cada um carrega em seus sentimentos, em seus corações: amor. E nós seremos capazes de mudar os homens, mudar o mundo. Porque Jesus espera de você esse comportamento. O Paulo Henrique vai entrar agora, o Ricardo, o Vitor e o Ricardo, para a gente interromper essa maravilhosa reunião. Nós queremos que cada um de vocês escreva sobre o amor. Escreva o que você sabe do amor, o que você espera dele, o que você é capaz de fazer. Mas escreva, porque alguém aí dentro de você, dentro do seu coração, está doido para falar. Ouça você. Ouça um pedacinho desse gênio que está dentro, não da lâmpada do Aladim, mas dentro do seu coração. Imagina se Deus iria colocar algo num terreno inóspito, algo contrário aos seus princípios de um filho que ele ama. Ora, que juízo é esse que você faz de Deus? Que mãe é essa? Você faria isso com seu filho que você ama? Acho que não. Você tem muito amor. Só não tem as medidas ainda. Ah, eu vou levar uma trena na próxima reunião. E ela tem 50 metros. Vou fazer questão de medir o tamanho desse amor que você carrega aí dentro. Deus é amor. Logo, se tu és Deus e os outros também, ficou mole, ficou fácil, fácil demais. Samuel passou por nós e deixou essa maravilha, porque ficou fácil. Amar a Deus é não deixar de amar você, de amar ninguém. E como tu és Deus
e os outros também, eleve esse grande amor que é você. Deus o ama muito e espera que você envolva todo o planeta através do seu cheiro, através da sua luz, do seu paladar, da fusão divina, como Ricardo disse. É uma qualificação do saber divino intuitivo, a onisciência. Nós somos a grande esperança de Jesus. Ele conta com você. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês, gente. Paulo Henrique, é com você. Vitor e o Ricardo vai fechar essa maravilhosa reunião de hoje. Pode fazer 3, pedindo licença a Pedro? Queridos, gostaria que fechassem apenas os vossos olhos e pensassem em Deus Criador, manifestado em nosso Mestre Jesus Cristo. E aí sim, a pergunta: você, meu filho amado, ama-me mais do que estes? Então, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, filho de meu Pai Criador, você me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Você, meu melhor projeto, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vitor. Meus filhos, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Filho amado, tu me amas? Então, apacenta os meus cordeiros. Filho amado, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vânia? Meu amigo querido, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos queridos, me amam? Então, apacentem as minhas ovelhas. Filhos queridos, me amam? Então, apacentem as minhas ovelhas. Ricardo? Simão Pedro, João Carlos, Afonso Henrique, Adriana Vilaça, Bianca Luiza, Cida, Edmeia Monteiro, Fabiana,
Igor, Letícia. Você me ama mais do que estes? Então, apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Então, apacenta, guia, conduz, orienta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Paulo, se faz a prece, por gentileza, em agradecimento a Francisco de Assis pela grandiosidade do que ele externou para nós há 800 anos atrás. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Eu pedi o Ricardo para tirar do YouTube e editar, tirar a música e depois voltar de novo. Ok, Ricardo? Por gentileza, tá bom? E eu queria, de fato, que cada um de vocês pensasse sobre isso. Faça a pergunta a você: se o que nós estamos, de fato, fazendo, poderemos colocar uma pitadinha desse sentimento nobre que carregamos dentro de nós? No afã de sermos os verdadeiros instrumentos de Deus? É isso que Jesus Cristo gostaria de perguntar a cada um de nós. Se nós o amamos, compreendemos e entendemos o projeto dele. Nós, como Paulo Henrique disse na prece da Silvânia, nós somos o melhor projeto de Jesus.
E Ele não abre mão de você, de nós. Acho que vale a pena conhecermos mais um pouco desse sentimento nobre que estamos abrindo, esse grande trabalho com a onisciência, o conhecimento pleno do amor uns pelos outros. Talvez o amor que ainda não conhecemos, mas que temos a certeza que será o maior amor do mundo, uns pelos outros. E o que é mais bonito em tudo isso? Porque somos eternos. Isso é para sempre, porque isso é verdade, porque isso é vida. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Passem uns para os outros, porque vale a pena assistir novamente essa reunião. Vale a pena investir em meus mais nobres projetos, que são meus sentimentos. Porque tudo que eu tenho, eu recebi do mundo material. E ao voltar daqui a pouco na reunião holográfica, não vamos levar nada do mundo. Só vamos levar o que somos de fato. Como o Vitor lembrou bem de Carlos Torres Pastorino, no item 109. Somos espíritos e já estamos vivendo a vida eterna. Essa vida é eterna. Que nós possamos levar o melhor banquete, o melhor de nós, o melhor que eu possa levar de cada um de vocês, o amor. Esse sentimento que ninguém vai mudá-lo. Antes, pelo contrário, ele vai crescer cada dia mais, porque o amor é assim. Ele se admira com ele mesmo, com a sua humildade de crescer e fazer o bem a ele mesmo. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Até daqui a pouco. Tchau, Boa tchau. noite a Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite Boa a noite todos. a todos. Valeu, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite a gente. todos. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Deus abençoe. Melhor reunião do ano, hein? Com Amém. certeza. Amém.